Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar? Tenho-vos dito isso. Desde o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus vem ensinando aos seus discípulos, aos 12, ali, já começando ali com o lava-pés, com a ceia, e logo em seguida ele fala a respeito da videira, e logo em seguida ele fala aos seus discípulos o que os esperam depois da sua ida, depois da sua partida. E, na verdade, tudo que é dito na palavra de Deus, tudo que foi dito pelos profetas, pelo Senhor, para são ensinamentos para nós, são instruções para nós, para a vida daquele que nasceu de novo, para viver a vida dele como um verdadeiro e autêntico cristão. O apóstolo Paulo, em carta aos Coríntios, ele fala a respeito do Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Ali são para nós aprendizados, são ensinamentos para nós vivermos, para a gente não cair nos mesmos erros, são exemplos para nós vivermos uma vida reta diante do Senhor. E vem também os ensinos dos apóstolos, e o Senhor Jesus Cristo diz que tudo que vos tenho dito é para que nele nós tenhamos paz. Eu não quero tirar esse versículo do contexto, pois o Senhor Jesus ali, ele fala abertamente aos seus discípulos realmente o que os esperava. E eu quero tirar desse versículo 3 lições, 3 ensinamentos do Senhor Jesus para nós. O primeiro ensinamento, ele diz que no mundo tereis aflições. É algo que o Senhor Jesus diz que é algo que parece soar estranho, porque todo ser humano, sobre a face da terra, um momento na vida ele vai sofrer aflição. Talvez alguns de nós sofrem ali dentro de casa alguma aflição por um parente ou por um vizinho. Talvez no trabalho tem sido afligido por questões do mundo. No mundo todos vão sofrer aflições, independente de terem entregado suas vidas ao Senhor ou não. Em dado momento das suas vidas, vão passar momentos de aflição. Nós temos visto nesses últimos dias aflição sobre o mundo. Em Minas Gerais, no início desse ano, muitas cidades sofreram com as chuvas. E nós testemunhamos vidas ali sendo afligidas, aflitas pelas situações que elas estão vivendo. Situações de perdas de vidas, situações de perdas das suas casas, de não terem onde repousarem, onde dormirem, de não ter onde nem fazer a sua própria comida, totalmente dependente daqueles que vão ali oferecer ali como diz o pastor, uma quentinha, né? Ou uma marmita, para que eles venham se alimentar. Temos visto aí as aflições não só em Minas Gerais, como no sul da Bahia, como também no nordeste do país, regiões onde não chove, como no sul do país, a aflição ali dos agricultores por não ter chuva ali naquele momento, onde é necessária a chuva para que a terra produza, onde é necessária a chuva para que venha ter água nos reservatórios, onde as pessoas ali venham ter água para os seus cuidados diários, até a sua própria vida, né? A gente precisa, sem água não há vida. Vimos aí as aflições da cidade de Petrópolis, das famílias que ainda hoje sofrem
por causa do que aconteceu em Petrópolis, dos desastres, né? São causas naturais, onde ali, ainda até hoje, muitos ainda sofrem aflitas pela falta de notícia de seus parentes que ainda não foram encontrados. E, por fim, nós estamos vendo aflições daquele povo que está fugindo da guerra, por a insanidade de algumas pessoas que não têm amor pelo seu semelhante. Mas Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições. Essas são aflições da vida. São aflições que todo ser humano, todo aquele que está sobre a face da terra, que viveu ou que está vivendo, vão passar por elas. Mas no contexto dessa palavra, Jesus está falando para os seus discípulos a aflição que a igreja dele vai sofrer. No mundo vocês terão aflição. O mundo, meus irmãos, faz uma pressão muito grande sobre nós. Isso não é de agora. O próprio Jesus Cristo sofreu ali a pressão do mundo. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás ofereceu para ele o mundo. A sua carne estava fraca ali, debilitada com a falta de alimento, a falta de beber água, a sede. Então Satanás foi ali para afligir o Senhor, na sua fraqueza da sua carne. Jesus sofreu aflições ali na sua caminhada, no seu ministério terreno. Ele foi afligido várias vezes. Mas, diante do projeto de Deus, como o irmão pregou outro dia, né, o projeto de Deus, Jesus não se desviou do plano de Deus para a humanidade. Diante das aflições, das pressões que o mundo fez sobre a sua vida. Jesus, nessa passagem, nesse ensinamento que no mundo nós teríamos aflições, diz para os seus discípulos: vocês serão perseguidos, serão mortos e farão um favor a Deus, porque através das suas vidas o Senhor será glorificado. No mundo nós teremos aflições, nós seremos afligidos. E esse chamado é para mim, é para você. Quantos de nós não somos afligidos no mundo? Pela palavra do Senhor. A aflição do Senhor nos traz a viver uma vida que, se nós não padecermos, não sofrermos aflições, talvez nós não vamos entrar no reino de Deus. A palavra de Deus em Atos capítulo 14, versículo 22, diz que confirmando o ânimo dos discípulos, exortava-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tribulações e aflições nos importam passar para nós entrarmos no reino de Deus. E muitas das vezes, irmão, você vai ser afligido para poder entrar no reino de Deus. E muitas das vezes servir ao Senhor vai nos trazer aflição. O Senhor Jesus, em momento algum, Ele não nos trouxe meias verdades. Em momento algum, o Senhor Jesus não quis nos ludibriar, nos dizer que não era assim. No mesmo Evangelho de João, capítulo 6, Jesus tinha 70 discípulos e tinha uma multidão o seguindo. Mas Jesus não deixou de ser claro com eles que se eles não carregassem a sua cruz, não negassem a si mesmos, eles não poderiam seguir o Senhor. Se eles não comessem a sua carne, não bebessem o seu sangue, eles não poderiam seguir o Senhor. Traduzindo, cada um tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele não se impressionou com aquela multidão de pessoas que o seguiam. Ele não impressionou com as pessoas que estavam com Ele. E Ele deixou bem claro para os apóstolos se eles também queriam ficar com eles. Pois alguns diziam que a palavra dele era muito dura.
Mas o Senhor não abandonou o propósito, o plano dele para a humanidade, aquilo ao qual ele foi, por aquilo por qual ele veio à terra. E no mundo nós teremos aflições, irmãos. Seremos afligidos por servir ao Senhor. E a pergunta que eu faço para a igreja: você tem se sentido afligido por causa da palavra do Senhor? Você tem se sentido afligido? Paulo escreve a Timóteo. Eu já falei que eu não sou bom de memória. Eu li esse texto várias vezes, mas eu prefiro ler na Bíblia. Não consigo gravar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, a palavra do Senhor diz, Paulo, dizendo àquele jovem pastor Timóteo: olha, Timóteo, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sofre as aflições de um evangelista, mas cumpre o teu ministério. Qual o teu ministério? Qual o seu chamado do Senhor para a sua vida? Isso é aflição, irmãos, porque muitas das vezes as pessoas dizem: eu não tenho ministério. Infelizmente, boa parte da igreja brasileira, os irmãos eram tratados como pessoas delicadas, pessoas que não podem falar, chamarem eles para o estreito do Senhor, né? Para andar no estreito, no caminho do Senhor. Crente que não me dói, não me toque, não fala comigo, não pode, esse aí não pode falar desse jeito, tem que ser com muito cuidado, senão ele vai embora. Se o próprio Senhor Jesus abriu mão daquela multidão, e até mesmo se os seus discípulos quisessem ir embora, ele disse: se vocês querem ir com eles também? O Senhor Jesus, ele nunca deixou claro o propósito dele para aqueles que queriam seguir o seu caminho. E no mundo tereis aflições. Qual o seu ministério? Se você ainda não descobriu qual o seu ministério, peça ao Senhor, porque o Senhor te direciona. Eu não sei orar, irmão. Eu não sei interceder. Venha para a reunião de oração orar com os irmãos. Aqui nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. É o evangelismo que vamos fazer. Irmão, não sei evangelizar. Esteja acompanhando o corpo de Cristo no evangelismo. Se aprende, é vendo. Os discípulos aprenderam com Jesus, vendo o que o Senhor Jesus fazia. Qual que é o seu ministério? É falar do amor de Deus? Eu não conheço a Bíblia. Eu não sei o que contém a Bíblia. Eu não sei como aquelas pessoas guardam. Vem para a escola aprender. Leia, medita na palavra todos os dias. Isso traz aflição, irmãos. Aflição de você ter que deixar de fazer o que é seu por amor ao Senhor. Hoje, no texto que o pastor leu em Provérbios, a palavra de Deus dizendo, né? Aqueles que me buscam pela manhã, aqueles que me buscam em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus, eles me acharão. Os que buscam acharão o Senhor. O texto lido em Provérbios, eu não marquei o versículo, mas diz claramente: aqueles que me buscam pela manhã, eles me acharão. Seu ministério é ensinar a palavra? Eu não sei, venha estudar a palavra, medita, invista no estudo da palavra de Deus. Qual que é o seu ministério? Existe sempre, irmãos, um ponto de partida. Não pode você chegar diante de Deus, que nós um dia iremos apresentar diante de Deus. Como no mesmo texto que Paulo ali exorta a Timóteo, o seu filho na fé, esse jovem pastor, Paulo diz no capítulo 4, versículo 1, conjuro-te
Insisto com você, Timóteo, pois que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, diante de Deus nós iremos apresentar ao Senhor. E como nós iremos apresentar diante do Senhor? Convém, irmãos, que nós venhamos passar por aflições. O cristão tem que passar por aflições para alcançar o reino de Deus. Ele precisa negar a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. O Senhor é primazia na nossa vida. Aqueles que servem ao Senhor, o Senhor tem que estar em primeiro lugar em sua vida. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus fala no versículo 1 desse mesmo capítulo: tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Que vocês não fiquem escandalizados com o Senhor. A igreja do Senhor Jesus, ela é o porta-voz do reino de Deus. Nós não podemos nos ser omissos, ser negligentes, ouvindo a palavra do Senhor e não cumprindo a sua palavra. Nós iremos apresentar diante do Senhor e Ele vai requerer de nós o que nós fizemos com o chamado dele. Ramo que não dá fruto, ele corta, ele lança no fogo. Para que vós não escandalizeis, vão expulsar vocês da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Como eu disse, a igreja, principalmente do Brasil, eu vim de uma igreja em que ela tinha muito cuidado com os irmãos. Coitadinho. Não pode pregar isso não. Não pode falar isso. Porque não é isso que a igreja quer ouvir. Tem que pregar o que o Senhor quer falar com a igreja, não o que nós queremos ouvir. O mundo está aí para nos pressionar, para nos espremer, para nos fazer desistir. E quantos têm desistido, irmão? Não têm suportado a pressão. A aflição de seguir o Senhor Jesus, de servir ao Senhor. Um testemunho, essa semana eu peguei já no meio da entrevista. Lá em Petrópolis, um casal sendo entrevistado por uma rádio. O homem, essa família perdeu os entes queridos. Como eu peguei na metade, eu não sei se foi filho, se foi irmão, se foi pai. E o homem falou assim: minha vida acabou. Minha vida acabou. E a mulher, sendo entrevistada, ela falou assim: eu aceito o plano de Deus para minha vida. Eu aceito o plano de Deus para minha vida. Você aceita o plano de Deus para sua vida? No mundo nós vamos ter aflição por causa do Evangelho, irmãos. Se não tem aflição, tem algo errado. Muitos vão estar na igreja. Isso é uma verdade que o Senhor Jesus pregou. Mas nem todos irão entrar no reino de Deus. A palavra fala que são poucos que vão entrar ali. São poucos. O caminho é muito apertado. Tem que deixar o mundo, tem que deixar as coisas do mundo. E as pessoas querem carregar as coisas do mundo com sua vida para dentro da igreja. Querem viver uma vida cristã com a vida com o mundo. Não querem viver a aflição de servir ao Senhor, de pagar um preço para servir ao Senhor. No mundo tereis aflição. Mas o Senhor Jesus também, o segundo ponto que eu queria dizer, ele diz: mas tende bom ânimo. Bom ânimo.
Mantenha-se firme. Bom ânimo, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Firme no Senhor. Na palavra dele, naquilo que o Senhor tem mandado você fazer. No seu chamado que o Senhor te chamou. Mantenha-se firme. Tenha bom ânimo. No início do versículo, o Senhor fala, para que em mim tenhas paz. Aquela mulher, ela tem paz, é do Senhor. Ela tem o refrigério da sua alma. Ela aceita o propósito do Senhor para a sua vida, porque é no Senhor que ela encontra a paz. É no Senhor que ela encontra o conforto. Não são nas coisas, irmãos, não são nos bens materiais dessa vida. Embora tenha perdido talvez um ente querido, que isso causa em nós uma profunda tristeza. Mas em Cristo nós podemos ter paz. Mas tem bom ânimo. Permaneça firme no Senhor. O mundo está aí para te espremer, para fazer você sair da presença do Senhor. Para você fazer como se estivesse sendo feito por Senhor, mas você está longe do Senhor, você está no mundo. Você está sendo semelhante ao mundo. Você está desejando as coisas do mundo. Tende bom ânimo, permaneça firme no Senhor. Esses dias têm sido dias terríveis. Ontem, assistindo o noticiário, que parece que Petrópolis já se reergueu, está todo mundo lá feliz, e só fala da guerra. Mas algo na guerra lá me chamou muita atenção. O presidente dos Estados Unidos ofereceu uma fuga para o presidente da Ucrânia, para ele sair dali, para ele fugir. Quantas ofertas os cristãos recebem para fugir da presença de Deus? Quantas ofertas alguém recebeu hoje para não vir à casa do Senhor? E talvez nem veio, né? Existem situações que não tem como, irmãos. A pessoa precisa se ausentar. Mas sou eu que tenho que julgar isso? Eu não. Quem sabe disso é Deus. Lá eles estão te oferecendo uma saída. Oferecendo uma saída para você sair da guerra. Trazendo para a nossa vida, o mundo te oferece saídas para você sair da presença de Deus. Largue isso aí. Aproveitar o sol, o dia de hoje. Maravilhoso dia. Quanto tempo não faz um domingo de sol como esse? Mas tem de bom ânimo. Você que é nascido de Deus, permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. O presidente ofereceu para o presidente da Ucrânia uma saída. Abandona seu povo aí, foge dessa guerra, entrega para o inimigo aí. Nós não somos daqueles que retrocedem. O cristão verdadeiro, genuíno, ele não retrocede. Ele não foge. Quantos estão deixando de seguir a vontade do Senhor e estão seguindo as suas próprias vontades? Estão achando que estão servindo o Senhor como um ramo que não dá fruto. Está no Senhor, mas não dá fruto. O mundo oferece uma saída para você sair, para você não sofrer as aflições. Mas a palavra do Senhor é: permaneça firme, tenha bom ânimo. Bom ânimo. E a terceira ensinamento do Senhor para nós, nesse versículo, diz: eu venci o mundo. A nossa vitória que nos faz vencer o mundo está inscrito lá em 1 João capítulo 5,
João 5,4. Isso é só por aqueles que são nascidos de Deus. Se não nasceu de Deus, não vai conseguir vencer a pressão do mundo, a aflição de servir a Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé no Senhor. Glória a Deus. Hoje falou a respeito de dois personagens bíblicos. O centurião e a mulher cananeia. Em Mateus, Ciro Fenícia, em outro evangelho, esqueci qual que é, não sei se é Lucas ou se é Pedro. Se é Marcos, desculpa. A mulher cananeia, a mulher Ciro Fenícia. Mateus, capítulo 15. Mulher cananeia, versículo 21. E partindo Jesus dali para as partes de Tiro e Sidom, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou. Dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Interessante que o Senhor Jesus estava sendo seguido por uma multidão no capítulo 6, de pessoas que viram ali o milagre do Senhor, multiplicar o pão ali no ensinamento, na pregação da palavra. Era uma multidão, irmãos, era uma multidão. Tinha ali os 70, né? Os 70 discípulos do Senhor. Em toda a pregação, eles ouviram ali a pregação a respeito do reino, mas o Senhor Jesus não ficou impressionado com aquela multidão. O que impressionou Jesus foi a fé dessa mulher e a fé do centurião. O que impressionou Jesus foi a fé deles. Em Israel não encontrou fé desse tamanho. Não encontrou. Não encontrou. E o que vence o mundo é a nossa fé. É a fé no Senhor. É a fé, não são... O Senhor não vai se impressionar com essa sala cheia de gente. O Senhor vai se impressionar com a fé daqueles que estão aqui. Não é quantidade. Outro dia eu estava ouvindo um pastor pregar e ele estava falando do tamanho das igrejas dele. Minha igreja, eu abro minha igreja lá, eu gasto não sei tantos milhões cada igreja. E falou do tamanho das igrejas tudo. Isso aí não impressiona Jesus, não. A quantidade dessas pessoas. O que impressiona Jesus é a fé das pessoas. O que comove o Senhor são as suas fés. É o seu coração. Porque o Senhor visita lá dentro o nosso coração. Ele sabe. Ele conhece. E o Senhor não se impressionou com aquela multidão. Mas o que impressionou ele, segundo a palavra, foi o tamanho da fé do centurião e dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque, irmãos, é pela fé. A graça, a salvação que está disponível. Mas é mediante a fé. Sem fé é impossível, a palavra diz, é impossível. E o Senhor Jesus fala assim:
Tende bom ânimo, eu venci. Querendo dizer, em outra palavra, traduzindo, tenham fé em mim. Tenham fé em mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, permaneça firme. Tenha fé em mim. Tenha fé em mim. E o mundo está vivendo realmente as aflições. Não quero dizer, irmãos, que as aflições que nós vivemos na nossa vida, como também as aflições do Evangelho, não sejam todas elas aflições que devem ser apresentadas diante do Senhor. Que devemos buscar e orar para que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga paz para as nossas vidas e para aquelas vidas que precisam. E que possamos viver cada dia mais a fé no Senhor Jesus. As aflições que nós vamos sofrer por servir ao Senhor, elas vão nos conduzir ao céu. Elas estão nos moldando, nos preparando. É o Senhor Jesus nos podando as aflições. Não fuja das aflições do ministério, porque você está fugindo de Cristo, você está fugindo da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia.